Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num assunto que está por toda parte, literalmente enchendo os espaços ao nosso redor. Já parou para pensar quanto espaço as coisas ocupam? Quanto café cabe na sua xícara? Quanta água tem numa piscina? Ou até mesmo quanto ar tem dentro de um balão? A resposta para todas essas perguntas está no cálculo do volume. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, né? Algo saído direto de uma aula de matemática complicada, mas prometo que hoje vamos desmistificar isso juntos. O volume é simplesmente a medida do espaço tridimensional que um objeto ocupa. Tridimensional significa que ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Entender isso é super útil no dia a dia. Ajuda a saber se a sua mala nova vai caber no porta-malas do carro, a seguir uma receita de bolo corretamente, ou até mesmo a entender por que uma caixa de cereal grande às vezes parece meio vazia por dentro. Então, relaxe, pegue um copo d'água a menos cujo volume poderíamos calcular e venha comigo nessa jornada para entender o volume de uma forma fácil e divertida. Vamos começar? Vamos começar com a forma mais simples de todas: o cubo. Pense num cubo de gelo ou num dado de jogar. A beleza do cubo é que todos os seus lados são exatamente iguais. O comprimento é igual à largura, que é igual à altura. Por isso, calcular seu volume é uma moleza. A fórmula é lado vezes lado, ou, como os matemáticos gostam de dizer, lado elevado ao cubo, ou lado elevado à terceira potência. É daí que vem o nome cúbico. Quando você ouve falar em metros cúbicos ou centímetros cúbicos, estamos falando de volume. Imagine um cubinho de gelo com 2 centímetros de lado. Para saber o volume, a gente multiplica 2 por 2, que dá 4, e depois multiplicamos esse resultado por 2 de novo. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, o volume do nosso cubo de gelo é de 8 centímetros cúbicos. Simples, não é? É como empilhar pequenos cubos de 1 centímetro dentro do cubo maior. Caberiam exatamente 8 deles. Agora vamos para o primo do cubo, o paralelepípedo. O nome é um pouco assustador, mas o conceito é super familiar. Pense numa caixa de leite, uma caixa de sapatos, ou até num tijolo. A diferença é que, no paralelepípedo, os lados podem ter tamanhos diferentes. Temos o comprimento, a largura e a altura. A fórmula é quase a mesma do cubo, mas usamos as medidas específicas. Volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Vamos pegar a nossa caixa de leite como exemplo. Digamos que ela tenha 10 centímetros de comprimento, 7 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Para encontrar o volume, a gente só precisa multiplicar esses 3 números. Primeiro fazemos 10 vezes 7, que dá 70. Agora pegamos esse 70 e multiplicamos pela altura, que é 20. 70 vezes 20 é igual a 1.400. Então, o volume da nossa caixa de leite é de 1.400 centímetros cúbicos. Isso significa que dentro dela cabem 1.400 ml de leite, ou seja, 1,4 litro. Viu como é útil saber isso? Agora vamos para uma forma um pouco mais desafiadora, mas que também está em todo lugar. O cilindro. Pense numa lata de refrigerante, num copo ou num rolo de papel toalha. Um cilindro tem 2 bases circulares e uma altura. Para calcular seu volume, a fórmula envolve um número muito especial. O π, representado pela letra grega, é um número mágico na matemática. Vamos calcular juntos o volume de uma lata de refrigerante padrão. Digamos que a altura dela seja de 12 centímetros e o raio da base seja de 3 centímetros. Primeiro calculamos o raio ao quadrado. Isso é 3 vezes 3, que dá 9. Agora multiplicamos esse resultado pelo π, que vamos usar como 3,14. Então, 9 vezes 3,14 é igual a 28,26. Essa é a área da base da lata. Por fim, multiplicamos a área da base pela altura da lata, que é 12 centímetros. Então, 28,26 vezes 12, fazendo a conta com calma. Chegamos a 33.912. Portanto, o volume da nossa lata de refrigerante é de 339,12 centímetros cúbicos. Isso é muito próximo dos 350 mililitros, que geralmente vêm escritos na lata. A pequena diferença acontece porque arredondamos o valor de π e as medidas podem variar um pouquinho. Fascinante, não acha? Vamos explorar mais uma forma geométrica super comum, especialmente nos esportes. A esfera, pense numa bola de futebol, numa bola de basquete, ou até mesmo numa laranja. A esfera
é perfeitamente redonda. Calcular seu volume parece complicado, mas é só seguir uma fórmula. E adivinhe, o nosso amigo π aparece de novo. A fórmula é 4/3 vezes π vezes u raio elevado ao cubo. Sei que parece muita coisa, mas vamos quebrar em partes. Vamos imaginar uma bola de futebol. Digamos que o raio dela, que é a distância do centro exato da bola até a superfície, seja de 11 centímetros. Primeiro, calculamos o raio ao cubo, isso é 11 vezes 11, que dá 121, e depois 121 vezes 11 de novo, o que resulta em 1331 agora. Então, o volume da nossa bola de futebol é de cerca de 5.572 centímetros cúbicos. É muito espaço lá dentro, é por isso que ela precisa de tanto ar para ficar cheia. Vamos para o nosso último exemplo de hoje, uma forma deliciosa. O cone. Pense numa casquinha de sorvete ou num chapéu de festa. O cone tem uma base circular e vai se afunilando até chegar a um ponto, chamado de vértice. É interessante notar que a fórmula do cone ela é muito parecida com a do cilindro. A fórmula é 1/3 vezes π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso significa que o volume de um cone é exatamente 1/3 do volume de um cilindro, que tem a mesma base e a mesma altura. Legal, né? Vamos calcular o volume de uma casquinha de sorvete. Digamos que ela tenha uma altura de 15 centímetros e o raio da abertura da boca do cone seja de 3 centímetros. Primeiro, como no cilindro, calculamos o raio ao quadrado 3 vezes 3. O volume da nossa casquinha de sorvete é de 141,3 centímetros cúbicos. É por isso que cabe aquela bola generosa de sorvete ali dentro. Ufa! Exploramos bastante coisa hoje, não foi? Vamos fazer uma pequena revisão. Vimos que calcular o volume é descobrir o espaço que um objeto ocupa. Para o cubo, com todos os lados iguais, a fórmula é lado vezes lado vezes lado. Para o paralelepípedo, como uma caixa, é comprimento vezes largura vezes altura. Para o cilindro, como uma lata, a fórmula é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Para a esfera, como uma bola, a fórmula é 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. E para o cone, como a casquinha de sorvete, é 1/3 vezes π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Parece muita informação, mas o segredo é praticar. O conhecimento só se fixa quando a gente coloca a mão na massa. E por isso, eu quero lançar um desafio para você. Olhe ao seu redor agora mesmo, na sua casa, no seu quarto, na cozinha. Encontre objetos com essas formas que aprendemos. Pegue uma régua ou uma fita métrica e tente medir. Meça uma caixa de sapato, calcule o volume, encontre um copo que seja bem cilíndrico, meça o raio e a altura e descubra quanto líquido cabe nele. Se tiver uma bola, tente estimar o raio e calcular o volume de ar que tem dentro. Anote os resultados. Você vai ver como a matemática se torna muito mais concreta e interessante quando a aplicamos no mundo real. Espero de coração que este vídeo tenha sido útil e que tenha tornado o conceito de volume um pouco menos assustador e mais amigável. A matemática está em todos os lugares. Entendê-la nos dá uma nova perspectiva sobre o mundo. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais de uma forma simples e descontraída, eu peço que deixe o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda muito a saber que estamos no caminho certo. E se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E claro, use a seção de comentários. Conte pra gente qual objeto você mediu e qual foi o resultado do volume que encontrou. Se ficou com alguma dúvida, pode perguntar também. A gente adora interagir com vocês. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Um grande abraço e até a próxima.